Acho que está gravando agora. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha, tá, pessoal? Nós terminamos esse curso aí de matemática básica de números e operações, ok? E hoje nós vamos entrar no novo nível, que é o curso de lógica e conjuntos, tá? Então, para começar, a gente precisa entender a lógica por trás da matemática, tudo bem? O livro que vai estar aí no link, tá? É o nosso livro-texto para a gente focar, né, para a gente utilizar como base nos nossos estudos. Hoje vai ser uma aulinha muito curta, tá bom? Só para indicar o que são as proposições. Cuidado, não é preposição não, tá? É proposição, tudo bem? Então, o que são as proposições? Uma proposição é uma sentença, tá? É uma sentença, beleza? Ou seja, ela vai afirmar alguma coisa, tá? Ela vai dizer alguma coisa. Então, em matemática, a gente usa a palavra proposição para isso. E essa sentença tem algumas características. A primeira delas, ela é fechada. O que significa ser uma sentença fechada? Para ser proposição, né? Existem sentenças que não são fechadas, tá? Então, dentro das sentenças, elas podem ser proposições ou não. Tá? Então, de uma sentença, para ela ser proposição, ela tem que ser fechada. O que significa isso? É uma característica em que o sujeito da sentença mais o predicado são definidos, tá? Eles são bem definidos, beleza? Então, eu tenho que dizer quem é o sujeito e quem é o predicado. Quem é o predicado, tá bom? Além do mais, ela é uma declaração afirmativa. Declaração. Vou até escrever que ela é só uma declaração, ela tem um caráter declarativo, tá? Significa que ela não pode ser pergunta, tá? Ela não pode ser pergunta. Ela não pode ser uma interjeição, né? Uma exclamação. Não pode ser. Ela não pode ser um cumprimento, tipo bom dia, tá? Então, para ser proposição, não basta ser uma sentença de qualquer jeito, tá? Ela tem algumas regrinhas. A primeira delas é que ela é fechada. Tem o sujeito e o predicado bem definidos, tá? A segunda é que ela é uma declaração, ou seja, ela tem caráter declarativo. Ela vai dizer algo, tá? E o mais importante de todos, que eu vou colocar até aqui em cima, tá? Isso é o mais importante. Claro que tem que satisfazer as três, mas a mais importante é que ela obedece ao princípio da não contradição. Tá? Ela obedece ao princípio da não contradição. Ou seja, ou as sentenças são verdadeiras ou elas são falsas. Não existe verdalso, falseiro, não existe. Não no sentido da proposição. Tá? Então, para ela ser proposição, ela tem que obedecer essas três regras. Sujeito e predicado bem definidos, ela tem que declarar alguma coisa, ou seja, tem caráter declarativo, e ela obedece ao princípio da não contradição. Significa que as coisas ou são verdadeiras, né, as declarações são verdadeiras ou declarações falsas. Então, se tiver alguma coisa, algum enunciado, em que você não consegue dizer verdadeiro ou falso para aquele enunciado, ele não é uma proposição. Tá? Esse princípio da lógica, princípio da não contradição, é um dos princípios lógicos. Tá? Existem vários outros princípios que podem ser adequados ou não para aquela situação problema. Por exemplo, um médico, ele recebe um paciente. Não basta para o médico dizer que ele é doente ou não, que aquele paciente é doente ou não. Ele tem que dizer qual é a doença, o nível de tratamento, o nível da doença, tá? Então não basta dizer verdadeiro, doente, ou então falso, não doente, pode ir para casa, tá? Não basta dizer isso. Então, existem situações, problemas, em que a gente tem que lidar com argumentação em que ela não é simplesmente preto no branco, né? Ela tem o que a gente chama de
de uma escala de tons de cinza, ela varia, né, entre algo verdadeiro e falso, né? Tá? Existem níveis hierárquicos de verdadeiro e falso em algumas situações. Não é o caso que nós vamos trabalhar aqui, tá? Aqui é o que a gente chama de lógica binária, tá? É uma lógica binária. Ou são verdadeiros, né? Os enunciados são verdadeiros, ou eles são falsos, tá? Obedecendo ao princípio da não contradição. Esse princípio, ele vem da ideia básica filosófica do ser, né? Em que a discussão sobre o ser deu origem a esse princípio. O que é o ser? O que é alguma coisa, né? Quando eu digo que isso aqui é uma caneta, né? Enfim, o que significa esse verbo? Será que ele é simplesmente um verbo de ligação ou será que ele é um substantivo, né? O ser, né? Não, essa caneta é alguma coisa. Então, essas discussões filosóficas sobre o ser, tá? Trouxeram esse princípio da não contradição, em que o ser é aquilo que é e ele não pode se tornar um não ser, tá? Ele não pode perder a essência, ok? Então, aquilo que é verdadeiro vai ser verdadeiro, independentemente da óptica que a gente olha aquela situação, tá? E aquilo que é falso vai ser falso, independentemente da óptica que a gente olha a situação, tá? Claro que isso no âmbito filosófico, né? As ciências naturais vão ter outra preocupação em relação a dizer o que é verdadeiro e o que é falso, né? Aí vem as leis físicas, as leis da química, as leis da biologia, em que aquelas leis são ditas como enunciados verdadeiros. E tudo que contradiz esses enunciados é dito como falso, tá? Então, essa lógica é importante para a gente, especialmente, né, no decorrer de um curso de ciências da natureza, ok? Então, a gente vai se restringir, por enquanto, a esse tipo de lógica, de verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos para alguns exemplos. Se eu coloco aqui, por exemplo, ele é um jogador de futebol, tá? Bom, do ponto de vista do português, essa sentença está bem escrita, né? Tem aí o sujeito, tem aí o predicado, né? Tem o é como verbo de ligação aí, beleza, show de bola. Mas do ponto de vista da matemática, e aí que está o grande lance de estudar lógica, é você estudar como se fosse a gramática de uma língua chamada matematiquês, tá? Esse sujeito aqui, ó, ele é indeterminado para a matemática. Para o português, sujeito simples, né? Ele. Mas como na matemática eu não sei quem é esse ele, eu digo que ele é um sujeito indeterminado, tá? Eu digo que ele é um sujeito indeterminado. Portanto, essa sentença aqui, ela não é fechada, é uma sentença aberta, tá? É uma sentença aberta, em que esse ele faz o papel de incógnita. Incógnita, tá? Incógnita é aquilo que é misterioso, aquilo que é desconhecido. Então, esse ele é uma incógnita. Ele quem? Então, neste caso, para a matemática, tá? O sujeito é indeterminado, então isso aqui é uma sentença aberta. Portanto, não é proposição. Nós vamos estudar sentenças abertas na medida em que elas podem ser transformadas em proposições, tá? Uma das formas de fazer isso é substituindo a incógnita por um sujeito determinado. Por exemplo, Casanova é um jogador de futebol. Então, eu estou dizendo que um sujeito chamado Casanova, no caso eu, né, é um jogador de futebol. E aí? Agora eu sei, o sujeito é determinado. Olha aqui o sujeito aqui, ó. Sujeito determinado. Estou falando de uma pessoa específica.
né? E eu estou falando também de um predicado sobre essa pessoa, sobre esse sujeito. Tá? Então, o predicado também é determinado. Tá? Alguns livros vão dizer que os predicados são predicativos, tá bom? Porque eles vão afirmar alguma coisa sobre o sujeito, que é o caso aqui, né? Então, beleza, eu tenho um sujeito, né? Eu tenho um sujeito, eu tenho um predicado, né? Eu posso até incluir o verbo aqui como predicado, beleza? É uma declaração, tem caráter declarativo, eu estou declarando, né, alguma coisa, Casanova é um jogador de futebol, beleza? É fechado, declarativo, e eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Nesse caso, falso. Eu não sou jogador de futebol, quem dera, né, se eu tivesse habilidade para ser jogador de futebol. Tá? Então, veja que ao substituir Casanova aqui, ó, por ele, eu torno isso uma sentença aberta. Mas se eu tirar a incógnita e colocar alguém no lugar, eu já digo que é uma declaração do tipo proposição, uma sentença do tipo proposição. Então, uma das formas de fazer isso, transformar uma sentença aberta em proposição, é substituindo aquilo que é indeterminado. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá, bom dia. Eu já dei esse exemplo. Bom dia. E aí? Primeiro que não tem sujeito nem predicado, né? Ou predicativo, dependendo do autor aí, pode dizer predicativo. Tá? Primeiro que não tem isso. Segundo, é uma declaração? Não, ele é um cumprimento, né? Eu não estou declarando nada. Né? Estou cumprimentando alguém, né? Estou desejando alguém um bom dia. E aí, eu posso dizer que isso é falso ou verdadeiro? Pô, às vezes sim, né? Pô, o dia é muito ruim. Aí a gente fala bom dia, pessoa, só se for para você. Tudo bem, tudo bem. Mas veja que, ainda que a gente extrapole essa ideia de verdadeiro e falso, que não é o caso, tá? Não é o caso. Ainda assim que a gente possa atribuir esse verdadeiro e falso, né? Ele não obedece os outros dois requisitos. Então, isso aqui não é proposição, tem que obedecer os três, tá? Então, não é proposição. Tá? Não é proposição. Não é proposição. E a gente vai começar a estudar esse caso aqui. Ó. Eu estou afirmando agora que isso não é uma proposição. Então, bom dia não é uma proposição. É uma declaração que tem sujeito, que no caso é o bom dia, tem predicado, e eu posso julgar verdadeiro ou falso, no caso verdadeiro. Né? Bom dia não é uma proposição. É uma proposição verdadeira. Então, quando eu digo bom dia não é uma proposição, eu também estou declarando algo em cima desse bom dia. Tá? E esse não, veja que ele modifica uma afirmação, uma declaração. Tá? É o que a gente vai chamar de modificador. E a gente vai estudar esse modificador agora. Tá? Agora não, daqui a pouco, ainda nessa aula. Tá? Ele é um modificador. Beleza? Então, se eu falasse assim, bom dia é uma proposição, isso seria uma proposição falsa, porque bom dia não é. Ele não entra no caso, né? Agora, quando eu falo bom dia não é uma proposição, ela vira verdadeira. Então, veja que o modificador, ele troca o valor lógico. Troca o valor lógico. Aquilo que era falso se torna verdadeiro, e aquilo que é verdadeiro se torna falso. Tá bom? Beleza. Só para a gente fechar essa introdução. Neste curso, nestes vídeos, nós não estamos preocupados em dizer se alguma coisa é verdade ou não. Nós não estamos preocupados com isso. Nós vamos deixar essa preocupação para as ciências naturais. Ou para ciências, enfim, que vão estudar alguma coisa, tá? Sobre o tema. A nossa preocupação é entender a estrutura lógica das proposições matemáticas. Só. Tá? Quando a gente aplicar esse raciocínio para uma área específica, aí sim cabe dizer se aquele enunciado é verdadeiro ou não.
por enquanto, não é a nossa preocupação aqui. Então, se eu falar, né, dar algumas proposições, fazer um raciocínio em cima dessas proposições e chegar à conclusão de que a baleia é um peixe e nenhuma estrutura lógica for infringida, eu vou dizer que a conclusão, baleia é um peixe, ainda que não seja verdadeira do ponto de vista biológico, tá? É uma sentença verdadeira, porque obedece os critérios lógicos do raciocínio matemático. É isso que eu quero dizer. Tá? Se vem uma ciência e diz assim, não, mas espera aí, baleia não é um peixe, essa conclusão está errada, né? Aí você tem que ver o erro biológico em cima daquelas frases, mas matematicamente, né, na lógica, aquela estrutura está correta. Então, houve um erro, na verdade, em alguma classificação, mas a estrutura, que é o que nos vai ser o objeto de estudo por enquanto, agora, está correta. Então, nós estamos preocupados aqui com a estrutura, a proposição. Então, a gente precisa sintetizar esse nosso raciocínio. E para sintetizar esse raciocínio, né, para colocar de uma forma mais simples, nós vamos simbolizar as proposições por letras minúsculas do nosso abecedário. Tá? Por letras minúsculas do nosso abecedário. Então, por exemplo, eu tenho uma proposição P aqui, ó. Messi é jogador de futebol. Então, essa é a proposição P. Tá? No caso, eu vou dizer que P é verdadeiro. Né? Messi é um jogador de futebol. Tá? Eu tenho aqui a proposição Q. Né? Vou usar um exemplo que eu já falei. Baleia é uma espécie de peixe. Tá? Então, a proposição que também, ó, sujeito, predicado, né, declarando alguma coisa que pode ser julgado verdadeiro ou falso. Nesse caso, a biologia vai dizer que é falso. Né? Baleia não é um peixe, baleia é um mamífero, enfim. Tá? Então, a gente vai simbolizar as proposições com letras minúsculas. Tá? E o modificador, que é o nosso tema final aqui. O modificador, ele vai ser simbolizado ou com til, tá? Antes da letra, ou com esse símbolo aqui, que é um L deitado. E ao contrário, né? Tá? Esse travessão com a abinha no final. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, não P, eu estou dizendo que Messi não, ó, por causa desse símbolo aqui, tá? Não é jogador de futebol. Então, veja, antes eu tinha uma sentença verdadeira aqui para P. Né? Quando eu coloquei o modificador, virou uma sentença falsa. O mesmo se eu fizer não que. Né? Ó, se eu fizer aqui, ó, não que, baleia não é um peixe. Então, tanto faz usar o til ou o travessão, tá? Tanto faz. Baleia não é um peixe, não é uma espécie de peixe. Então, aquilo que antes era falso se tornou verdadeiro. Então, ó, a gente já pode organizar numa tabela os valores, né, lógicos do modificador. É o que a gente chama de tabela verdade. Tabela verdade. Tá? Então, vamos lá. O que é a tabela verdade? É uma organização dos valores lógicos possíveis de uma proposição. Tudo bem? Então, como é que seria a tabela verdade do modificador? No caso aqui, vamos colocar modificador. Ó, proposição P, comparação com a proposição não P. Então, quando a proposição P é verdadeira, a proposição não P é falsa. E quando eu disser que a proposição P é falsa,
a proposição não P é verdadeira. Então, veja que o modificador ele troca o valor lógico. Tá? Ele troca o valor lógico de uma sentença qualquer. Tudo bem? Então, pessoal, hoje é isso aí. A gente entendeu o que é uma proposição, né? E entendeu o valor lógico, né? O sentido do modificador. Então, as proposições podem ser verdadeiras ou falsas. O modificador vai trocar esses valores de verdadeiros ou falsos. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente continua em cima desses raciocínios da lógica. Tá bom? Então, bons estudos aí. Até a próxima. Fica com Deus.